Fala, rapaziada! Os maiores jogadores de todos os tempos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, o negócio é diferente. Hoje a gente vai meter os pés na grama, mergulhar de cabeça no mundo da bola, no universo mágico do futebol. É isso aí que você ouviu. Preparei um conteúdo especial para quem, assim como eu, é apaixonado por esse esporte. Ao longo da história, vimos craques, gênios, verdadeiros artistas da bola surgirem nos campos do mundo inteiro. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Preparei uma lista com os caras que, na minha opinião, marcaram época, encantaram gerações e mudaram a história do futebol. Mas, já vou avisando, essa lista deu um trabalho danado para fazer. Foram horas e horas pensando, relembrando jogos épicos, discutindo com amigos. E é claro que a sua opinião é muito importante. Então, depois de assistir ao vídeo, me conta aqui nos comentários quem você colocaria no seu top 10. Fechou? E como não poderia ser diferente, no topo da nossa lista, em primeiro lugar, está ele, o rei do futebol, Pelé. O cara que transformou o número 10 em sinônimo de majestade, o atleta do século XX, o cara que colocou o Brasil no mapa do futebol mundial. Sério, gente, a história do Pelé se confunde com a história do próprio futebol. Foram 3 Copas do Mundo levantadas, mais de 1000 gols na carreira. Isso mesmo que você ouviu, 1000 gols. E um legado de talento, carisma e humildade que jamais será esquecido. Pelé não foi só um jogador. Ele foi um fenômeno, um embaixador do esporte, levando a magia do futebol brasileiro para os 4 cantos do planeta. Ele inspirava a galera dentro e fora de campo, com sua habilidade única, seus dribles desconcertantes e uma capacidade absurda de colocar a bola para dentro do gol. Ver o Pelé jogar era um privilégio. Era como assistir a uma obra de arte em movimento, um balé com a bola nos pés. E é por isso que, para mim e para muitos outros apaixonados por futebol, Pelé jamais será superado. Ele é e sempre será o rei. Chegamos ao segundo lugar da nossa lista com outro gênio indomável, um mito, uma lenda. Diego Armando Maradona. O PIB de ouro, o cara que carregava a Argentina nas costas. O dono de um talento tão grande quanto sua personalidade. Maradona era diferente de tudo que já se viu no futebol. Um maestro com a bola nos pés, capaz de transformar um jogo num piscar de olhos. Sua habilidade era sobrenatural, seus dribles, imprevisíveis, e seus passes, verdadeiras obras de arte. E como esquecer da Copa de 86 no México? Maradona, em estado de graça, conduziu a Argentina ao título com atuações históricas. Aquele gol contra a Inglaterra, então, gente, um gol que desafiou as leis da física, que deixou o mundo inteiro boquiaberto. Maradona transcendeu o esporte, ele se tornou um ícone cultural, um símbolo de resistência para um país inteiro. E é por isso que, mesmo depois de sua despedida, o legado de Maradona segue vivo, inspirando gerações e alimentando a paixão pelo futebol. E na terceira posição, meus amigos, um cara que dispensa apresentações, Lionel Messi, o gênio. O baixinho argentino que, com a bola colada no pé, se transforma num gigante incontrolável. Sério, o que falar do Messi que já não tenha sido dito antes? O cara é um extraterrestre disfarçado de jogador de futebol. Sua habilidade é coisa de outro mundo. Seus dribles, humilhantes, e seus gols, simplesmente espetaculares. Messi é o tipo de jogador que faz parecer fácil o que é impossível para qualquer outro mortal. Ele flutua em campo, dribla como se os adversários fossem cones, chuta com uma precisão milimétrica. É um privilégio viver na mesma época que ele. E o mais impressionante é que mesmo com toda a fama, todos os títulos, Messi continua sendo aquele cara humilde, dedicado, que coloca paixão em cada jogada. Um exemplo de profissionalismo e amor pelo futebol. Chegamos ao quarto lugar da nossa lista.
com um nome que dispensa apresentações. Cristiano Ronaldo, o CR7, a máquina de fazer gols. O cara que transformou a busca pela perfeição em um estilo de vida. Cristiano Ronaldo é o exemplo perfeito de que talento, sem esforço e dedicação, não leva a lugar nenhum. O cara é um monstro de disciplina, um atleta completo que, mesmo depois de tantos anos no topo, continua buscando evoluir a cada dia. E os números não mentem, são mais de 800 gols na carreira, 5 títulos da Champions League, 7 vezes eleito o melhor jogador do mundo. Cristiano Ronaldo é uma máquina de quebrar recordes. Mas o que mais impressiona no CR7 é a sua fome insaciável por vitórias. Ele odeia perder, ele joga com uma intensidade absurda, ele contagia os companheiros com a sua energia. Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, um dos maiores competidores da história do esporte. Abrindo o nosso top 5, temos um cara que revolucionou a forma de jogar futebol na sua posição. Franz Beckenbauer, o Kaiser. O líbero elegante, o zagueiro que comandava o ataque, o capitão que guiou a Alemanha Ocidental à glória na Copa de 74. Beckenbauer era um jogador à frente do seu tempo. Ele tinha a classe de um maestro, a visão de jogo de um camisa 10 e a frieza de um autêntico líder. Ele não apenas defendia, ele construía jogadas, ele ditava o ritmo da partida. E o mais impressionante é que Beckenbauer repetiu o sucesso como técnico, conquistando a Copa do Mundo de 90 com a Alemanha. Um feito que poucos conseguiram alcançar na história do futebol. Beckenbauer foi um gênio da bola, um jogador que inspirava respeito por onde passava. Ele é, sem dúvida, um dos maiores defensores de todos os tempos, um ícone que jamais será esquecido. Chegando ao 6º lugar da nossa lista, temos um dos maiores artilheiros da história do futebol, Ferenc Puskás, o Pancho, o comandante, o canhão húngaro, o cara que, com a camisa da Hungria e do Real Madrid, encantou o mundo com sua potência e precisão. Puskás era um atacante letal, um verdadeiro predador da área. A sua canhota era um míssil teleguiado, capaz de acertar o ângulo com uma força absurda. E o cara não perdoava, viu? Era gol de falta, gol de pênalti, gol de cabeça. Puskás fez parte daquela seleção húngara que encantou o mundo nos anos 50, com um futebol ofensivo e envolvente. E no Real Madrid, ao lado de Di Stéfano, formou uma das duplas de ataque mais mortais da história do futebol. Puskás era um jogador diferenciado, um craque que colocava medo nos goleiros rivais. Ele é, sem dúvida, um dos maiores artilheiros de todos os tempos, um ícone que jamais será esquecido. Na 7ª posição, viajamos no tempo para falar de um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, Alfredo Di Stéfano, a saeta rubia, o argentino que, com sua classe e técnica refinada, comandou o time merengue na conquista de 5 títulos consecutivos da Champions League. Di Stéfano era um jogador completo, um craque que dominava todas as artes do futebol. Ele atacava com a mesma maestria que defendia, tinha uma visão de jogo privilegiada e um poder de finalização impressionante. Ele era o cérebro e o coração do Real Madrid, o líder que conduzia o time à glória. Sua entrega em campo era contagiante, sua garra inspirava os companheiros. Di Stéfano era um jogador que não se escondia. Ele queria a bola, ele queria decidir, ele queria vencer. Di Stéfano marcou época no Real Madrid. Ele é um dos maiores ídolos do clube e um dos responsáveis por transformar o time merengue em uma potência mundial. Sua história se confunde com a história da Champions League, um torneio que ele dominou como poucos. Em 8º lugar, temos o gênio holandês que revolucionou o futebol moderno, Johan Cruyff, o carregador de piano. O cara que, com sua inteligência tática e habilidade inigualável, encantou o mundo com o futebol total. Cruyff era um jogador diferenciado, um artista da bola que pensava o jogo à frente de qualquer outro. Sua visão de jogo era surreal.
Seus passes milimétricos cortavam defesas inteiras e seus dribles desconcertantes deixavam os zagueiros sem saber para onde ir. Ele liderou a seleção holandesa que encantou o mundo na Copa de 74, com um futebol ofensivo, envolvente e revolucionário. E no Barcelona, como jogador e técnico, deixou um legado eterno, implantando uma filosofia de jogo que influencia o clube até os dias de hoje. Cruyff foi um gênio dentro e fora de campo, um visionário que mudou a forma de se jogar futebol. Ele é, sem dúvida, um dos maiores nomes da história do esporte, um ícone que jamais será esquecido. E em nono lugar, meus amigos, é a vez do Brasil voltar a brilhar na nossa lista com ele, Ronaldo Nazário, o fenômeno. O camisa 9 que aterrorizava defesas, o atacante imparável, o dono de um talento que dispensa adjetivos. Ronaldo era um furacão em campo, um jogador que unia velocidade, força, habilidade e uma capacidade absurda de fazer gols. Seus dribles eram desconcertantes, suas arrancadas fulminantes e seus chutes indefensáveis. Ele encantou o mundo com a camisa da seleção brasileira, conquistando 2 Copas do Mundo e sendo eleito o melhor jogador do mundo por 3 vezes. E mesmo enfrentando graves lesões ao longo da carreira, Ronaldo nunca desistiu. Ele sempre voltou mais forte, mostrando uma garra e uma determinação inspiradoras. Ronaldo foi um dos atacantes mais completos da história do futebol. Um jogador que marcou época e inspirou uma geração inteira. Ele é, sem dúvida, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e mundial. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, trago um dos jogadores mais elegantes e técnicos que já vi jogar, Zinedine Zidane, o Zizou. O maestro francês que, com sua classe e inteligência, comandava o meio-campo como ninguém. Zidane era um jogador diferenciado, um craque que transformava o complicado em fácil, o impossível em realidade. Seus passes milimétricos, seus dribles desconcertantes e sua visão de jogo privilegiada o colocavam em um patamar acima dos demais. Ele liderou a França na conquista da Copa do Mundo de 98 e da Eurocopa de 2000, encantando o mundo com seu futebol mágico e eficiente. E no Real Madrid, ao lado de Figo, Raul e Ronaldo, formou um dos ataques mais letais da história do futebol. Zidane era um jogador completo, um craque que dominava todas as artes do futebol com maestria. Ele é, sem dúvida, um dos maiores meias de todos os tempos, um ícone que jamais será esquecido. E aí, galera? Gostaram da minha lista dos 10 melhores jogadores de futebol de todos os tempos? Sei que essa é uma discussão que nunca terá fim, cada um tem seus ídolos, suas preferências, mas uma coisa é certa: esses caras que eu listei aqui foram verdadeiros gênios da bola, que encantaram o mundo com seu talento e paixão pelo futebol. Claro que faltaram muitos craques nessa lista, né? A história do futebol é riquíssima, repleta de jogadores incríveis que marcaram época. Mas tentei escolher aqueles que, na minha opinião, foram os mais completos, os que mais impactaram o esporte, os que deixaram um legado eterno. E aí me conta aqui nos comentários quem você colocaria na sua lista, quem você acha que ficou de fora. Compartilha comigo a sua opinião. E não se esquece de dar aquele like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera!